Boa tarde, terceiro ano B. Vamos começar agora a nossa aula de português, 27 de abril de 2020. E o versículo da semana já está no quadro para copiarmos. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Esse versículo, ele nos fala de quem pode nos ajudar quando nós estamos com medo. Você tem medo de alguma coisa? Quem tem medo de alguma coisa, levanta a mão. Já vou levantar a minha. Eu tenho. Eu tenho medo de algumas coisinhas, sabe? Mas assim, são coisas que a gente confiando em Deus, a gente consegue vencer. Um dos meus medos vocês conhecem. Medo de? Mas assim, olha, Deus já me ajudou bastante a vencer esse medo, sabia? Eu tinha muito, 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 muito mais medo de barata do que eu tenho hoje. Hoje eu já consigo respirar fundo, né? Concentro e falo, o Senhor me dá força para vencer esse medo. Aí vou lá e enfrento a barata. Ela só não pode voar, porque se ela voar, eu saio correndo. Mas é assim mesmo, né? Mas vamos falar de um medo mais sério agora. Tudo bem que medo de barata é sério, para mim é sério. Mas esse medo que está falando aqui é aquele medo que tira a sua confiança em Deus, aquele medo que te deixa desesperado, aquele medo que faz você ficar desesperado, chorando, preocupado, não consegue dormir, não consegue comer. É esse tipo de medo que esse versículo fala. E quando tivermos esse tipo de medo, o que temos que fazer? Confiar em ti e confiar em Deus, tá? A Joana está falando aqui que ela tem medo de barata também, mas agora não tem mais. Isso aí. Tantas coisas nós temos medo, né? Medo. Tem muitas pessoas que têm medo de morrer, tem pessoas que têm medo do fim do mundo, tem pessoas que têm medo de perder a família e ficar sozinho. Então, são vários medos que nós temos. Se você pensar, talvez agora você não lembre de nenhum medo, mas pode ser que aconteça de você sentir medo de alguma coisa. E não é errado sentir medo, tá? Ninguém é super-homem, super-mulher, super-herói, todos nós sentimos medo. Mas nós temos que confiar em Deus, que vai nos ajudar, ok? Alguns avisinhos antes de nós orarmos. A professora quer pedir para vocês que durante o período da aula, que vocês fiquem prestando atenção. Vamos deixar chiclete de lado, vamos deixar comida de lado, vai ter o horário do intervalo de vocês, tá bom? Se alguém precisar ir ao banheiro, não precisa nem pedir. Você só deixa o seu celular onde está, seu computador pode ir rapidinho, caso não consiga esperar, porque se conseguir esperar, melhor ainda, tá bom? Não precisa levar o celular para o banheiro, nem o computador, fica tranquilo. Você vai conseguir ouvir direitinho, tá? Se quiser só avisar no chat aqui, ó, professora, fui no banheiro, só isso, tá bom? Ah, aqui a Joana falando que a Manuela já matou barata no pátio. Isso aí, Manu. Gostei de saber que você é corajosa assim. Vamos orar então? Por enquanto, só vocês mesmo na aula. Então, olhos fechados, cabeça baixa. Querido Deus maravilhoso Pai, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor por essa semana que está começando. Pedimos as suas bênçãos sobre nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos coragem diante de todas as situações, principalmente daquelas que nos dá medo. Senhor, olha para o meu coração. Se tem alguma coisa dentro do meu coração que me dá algum tipo de medo, que eu saiba confiar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não vai me expor a nenhuma situação onde eu vou ficar sozinho, abandonado. O Senhor sempre está conosco. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aqui, chegou mais gente aqui. Vamos deixar entrar os coleguinhas que estão chegando. Edgar. E mais alguém aqui que eu não sei quem é, porque não está o nome. Pronto. Isso. Vamos esperar os coleguinhas chegarem direitinho, nós já vamos para o assunto da aula. Olá, Edgar, tudo bom? Eu tava pensando que você não viria hoje, estava com saudade já? Que bom que você chegou. Manuela, sim. Então, nós estamos hoje com o Daniel, com o Edgar, com a Joana, com a Letícia. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Ah, o Murilo também, legal. Tudo bem, Murilo?
O importante é que você está aqui, a professora fica feliz. Assim você não perde conteúdo, tá bom? Murilo hoje vai ficar sem conseguir vê-lo, mas tudo bem. Pelo menos ele está aqui na aula. Para quem chegou agora, por favor, caderno de português, copiando a rotina. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre artigo, para ficar bem gravado na cabeça. Eu vou colocar um texto agora para vocês lerem, tá? Murilo, mesmo sem o vídeo, você consegue ver a aula, Murilo, para você copiar? Responde para pro aqui, tá? Então tá ótimo. Ok. Deixem um espacinho para a rotina, para copiar o versículo, para nós já irmos para o texto, porque senão vocês não vão conseguir copiar a tempo. Isso, nós temos aqui um texto, vou aumentar para vocês verem melhor. Eu quero que vocês copiem esse texto. Estão enxergando direitinho? É um pequeno poema, bem bonitinho. Então, podem copiar, terminando de copiar, joinha na tela para a professora saber que terminaram. Enquanto vocês estão copiando, eu vou ler esse poema para vocês. Um lápis passeia pelo papel, como um passarinho solto no céu. Parece que o desejo dos nossos olhos o lápis adivinha e faz um bem-te-vi, uma joaninha, gente nariguda, uma tartaruga. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Opa, passou demais. Deixa eu voltar aqui, tá? Lu vai voltar para vocês. Uma tartaruga, o sapinho e a rã e o azul da manhã. Deixa eu ver se tem mais aqui. Isso, termina aqui mesmo. E o azul da manhã. Vou aumentar de novo para vocês copiarem. Enquanto vocês estão copiando, podem observar que tem umas palavrinhas que estão de cor diferente. Observaram? São bons observadores. Está em azul. Isso mesmo, legal. Vamos copiar o poema e então nós vamos conversar sobre artigo. Mais uma vez, para fecharmos esse assunto. Então, esse poema, ele nos fala de um lápis que deixa a nossa imaginação voar à vontade. Lembra daquela música que é assim, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Então, o lápis, seguindo a nossa imaginação, ele pode fazer o que nós imaginarmos, né? E aqui está falando sobre isso. Um lápis passeando num papel é igual um passarinho solto no céu. Ou seja, ele pode ir para qualquer lugar, fazer o que a minha cabeça imaginar. E aqui ele começa a falar das coisas que ele consegue fazer com aquele lápis.
Terminando, mãozinha na tela. Já copiou, Manuela? Já? Ah, que você colocou a mãozinha na tela. Achei que já tivesse copiado. Como estão as atividades programadas? Fazendo tudo direitinho? Manuela quer falar. Só um pouquinho, Manuela. Pode falar, Manu. Ô, prof, onde está escrito pensar, fazer e aprender é o título? É para escrever? Manu, estava muito baixo o seu áudio, eu não entendi. Você repete, por favor? A Pro não entendeu. Repete o que você perguntou. Repete. É para fazer o título? Tipo, o título é esse aqui, ó. Não, o título é só isso aqui, ó. Um lápis passeia pelo papel. Pensar, fazer e aprender. Uhum. Pensar, fazer e Pode aprender. escrever? Sim, pode. Pode escrever? Sim. Opa! Tudo certinho aí, Edgar? Daniel, tudo certinho? Tá, vamos copiando. Capricho na letra, viu? O professor não está vendo, mas... Isso, Daniel. Tá caprichando na letra, Daniel? Não consigo ver daqui, mas tá caprichado? Sim, então tá bom. Vou confiar na palavra de vocês. Isso. Isso aí, Edgar. Quer falar, Daniel? Só um pouquinho. Pode dizer, Daniel. Lindo, Joana. Tem que fazer só isso ou vai ter mais? Daqui a pouco, depois que todo mundo copiar, vai ter mais uma atividadezinha, tá? Se você Mais uma terminou, pergunta. sim. Pera, deixa eu lembrar o que eu ia perguntar. É pra desenhar essa partezinha aqui? Não, só se você quiser. Pode desenhar enquanto você está esperando os colegas terminarem, pode ser? Você consegue? Consigo? Fazer igual esse lápis, passear solto no céu? Então tá. Edgar, pode falar, Edgar. Ô, prof, Ah, quando terminar, cadê o Edgar? Peraí, Edgar. Sim, quando terminar, pode fazer um desenho? pode, como o Daniel falou. Pode fazer o desenho que está aqui do lado, né, do poema. O Ô, bem-te-vi, professora, o minarigudo, a tartaruga, rã. eu tô vendo todo mundo, mas eu não consigo ver o texto. Eu tô, tipo, numa parte que tá enquadramento. Eu, você, a Joana e a Letícia. Sim. Você não consegue ver o que? As pessoas? Eu consigo ver as pessoas, só que eu não consigo ver o poema. Então tá bom. Então eu vou mudar aqui o lugar para ver se você consegue ver, tá bom? Consegui Conseguiu? duas páginas aqui, Conseguiu ó. ver? Consegui. São Então tá ótimo. duas. Mais alguma pergunta, Edgar? Não, Então obrigada. tá. Tudo certinho, Murilo? Isso, Manu. Terminou tudo, Manu? Vai copiando. Vamos só antecipar algumas coisas enquanto vocês estão copiando. Nesse poema pequenininho, as palavras que estão de cor diferente, vocês perceberam que elas vêm sempre acompanhada na frente, elas vêm na frente de um substantivo. Por isso que elas estão de cor diferente. São os artigos. Artigo é aquela palavra que vem antes do substantivo, acompanhando ele, e que define ele para nós ou não. Como assim? Por exemplo, um lápis. O ele é um artigo. São os artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma,
uns e umas. E aqui embaixo já tá assim, ó, parece que o desejo, esse o também, ele é um artigo que está acompanhando o substantivo desejo. Ele é um artigo definido. Por que definido? Definido é aquele que aponta direto para uma coisa, para algo. O indefinido pode ser qualquer coisa, por exemplo, um lápis. Então, um lápis qualquer. Pode ser um lápis preto, um lápis azul, um lápis de grafite, né, só de escrever, um lápis amarelo, um lápis qualquer. Está passeando pelo papel, como um passarinho, qualquer passarinho solto no céu, tá? Agora, quando diz o, já está dizendo para algo em especial, tá bom? Como aqui embaixo também, ó, o lápis adivinha, ou seja, aquele lápis em especial, ele adivinha o que minha mente quer desenhar e vai desenhando, tá bom? Então, quais são os artigos definidos? Vou colocar aqui no quadro. O, a, os e as. Esses são os artigos definidos. O aluno do terceiro ano ganhou uma medalha de judô, vamos dizer assim. Então, nós vamos saber que é o aluno do terceiro ano. Quem que luta judô na sala? Nós vamos saber quem é. Agora, se disser assim, um aluno do terceiro ano ganhou a medalha de judô, pode ser qualquer um. E quantos meninos nós temos na sala? Vários meninos. Né? Então, artigo definido, o, a, os, as. E os indefinidos? Um, uma, uns e umas. Uma, uns e umas. Não precisa copiar do quadro não, tá? Só coloquei ali para a gente lembrar. Porque o próximo exercício vocês vão precisar saber direitinho o que é artigo definido, o que é artigo indefinido. Na atividade programada, nós temos... Deixa eu pegar aqui a atividade programada. Nós ainda estamos corrigindo aquela atividade do dia 6 ao dia 9, tá? Mas tem lá a parte da atividade que está falando sobre artigo. E tem aquele desenho, o quadrinho da Magali. Vocês lembram? A Magali está deitada, já é hora de dormir, e a mamãe dela quer ler para ela um livrinho de história. Como acontece com vocês também, né? Não sei se a mamãe ainda conta a história para vocês dormirem. Mas, olha só, aqui a Magali, então, está querendo dormir, e a mamãe chega para ela e pergunta, Magali, que livro que você quer que eu leia para você dormir? Que é o que ela fala, como ela é uma boa comilona, ela fala o livro de receita. Quando ela diz o livro de receita, é porque tem um livro em especial que ela gosta, é aquele lá, o livro. Se ela falasse assim, um livro de receita, poderia ser qualquer um. A mãe dela poderia pegar, se tiver 10 livros de receita na casa, qualquer um dos 10 que serviria. Mas ela falou o livro de receita, ou seja, é o especial, é o preferido dela. Por isso que é artigo definido. O artigo que acompanha livro, que é o substantivo, tá bom? Sempre, sempre vocês vão encontrar um artigo acompanhando o substantivo. Agora que vocês já conhecem, vocês vão perceber eles em tudo que vocês forem ler. Escrever, vocês vão ver ali o artigo definido ou indefinido. E ele é importante também para nós sabermos se a palavra é masculino ou feminino, se a palavra está no singular ou se é plural. Singular é um só, plural é mais de um, 2, 3, 4, quantidade que for. Como aqui também no texto nós temos exemplo de masculino e feminino. Lápis é uma palavra masculina, mesmo terminada em IS. Nós não falamos uma lápis. Vocês falam uma lápis? A lápis? Não, fala o quê? O lápis, um lápis. Então, ele é masculino. Edgar quer falar.
Pode falar, Edgar. Deixa que a professora desativa por aqui. Isso. Quando você falou um lápis, aí você falou outra coisa lá, uma lápis, eu lembrei Eu de uma falei. lápide. Uma lápis Eu não disse existe, né? Então, a palavra lápis, eu já sei que ele é masculino, porque eu vou falar um lápis. Se eu falar... E lápis? O lápis. O também vem antes do masculino, não vem? A palavra Sim. o não é masculino? Se falar assim, Edgar, Edgar, traz para mim a lápis que está em cima da mesa. Vou falar errado, não vou? Não se fala a Sim. lápis. Agora, caneta já é uma palavra que é feminino. Eu não vou falar, Edgar, pega o caneta. Vou falar, Não. pega a caneta, que é feminino. Então, o artigo, ele vai mostrar para nós também isso. Se a palavra é masculino ou feminino. O gato. Vou falar assim, olha só, a gato subiu no meu telhado. Ixi, tudo errado, né? Vou falar, o gato subiu no meu telhado. Olha a importância do artigo. Um gato subiu no meu telhado. Não vou falar uma gato. Tá bom? Entendido, Joana? Letícia? Estão muito séria copiando essas meninas, esses meninos muito aplicados. Deixa eu baixar a mão da Joana. A Joana quer falar também. Pode falar, Joana. Ô, prof, eu já terminei, tá? Só tô fazendo os desenhos. Tudo bem. Quem já quiser adiantar o que tem que fazer também, já pode adiantar. O que eu quero que vocês façam agora? Depois que vocês copiaram o poema, vocês vão escrever embaixo todos os substantivos que tem no poema junto com o seu artigo. Um exemplo aqui, já começa aqui em cima, um lápis, vão copiar, um lápis. Então, coloque assim, copie todos os artigos com os substantivos. São pouquinhos, tá? Só aqui nessa primeira estrofe já tem, um lápis, depois um passarinho. É só vocês verem no texto as palavrinhas que são artigos que elas estão de outra cor. Depois nós vamos ver se todos encontraram todas as palavras. Já está fazendo, Daniel? Se você já quiser adiantar, tá? Copie do poema todas as palavras, né, o substantivo junto com os seus artigos. Os dois amiguinhos inseparáveis. Depois eu vou perguntar. Por exemplo, um lápis, eu vou perguntar a Manuela. Esse um é o quê? Artigo definido ou indefinido? A Manuela fala, esse é indefinido, porque é um. Vou perguntar, Letícia, o desejo. Esse o é o quê? Artigo definido ou indefinido? A Letícia fala assim, professora, é artigo definido, porque é o. Murilo, o lápis é o quê, Murilo? É artigo definido, porque está falando de um lápis só, de um lápis especial. Quais são, Murilo, os artigos definidos? O, a, os e as. Tá bom? Joana, quer falar? Pode falar, Joana. Ô, prof, dá pra você abrir mais a tela assim pra eu conseguir ver a perna do sapo direito? Você quer ver a perna do sapo? Você não está conseguindo ver? Aqui para mim tá aberta no máximo, Joana. Esse é o máximo que consigo abrir ela, tá? Tá. Imagina a perna do sapo aí, faz a perna do sapo do seu jeitinho, tá bom? Tá. Então tá.
Nosso tempo só faltam mais 10 minutinhos. Passa tão rápido nossa aula, né? Até para mim aqui, Joana, a perninha do sapo tá um pouquinho escondida, porque aumentou e ficou assim. Vamos lá então ver as palavras que aparecem junto com os artigos? Eu vou colocar aqui no quadro, tá bom? Vou apagar tudo aqui. Primeiro, caiu aqui meu lápis. Um lápis. Depois aparece um passarinho. Depois aparece o desejo. O lápis. Um bem-te-vi. Bem-te-vi é um passarinho. Quem conhece bem-te-vi? Um bem-te-vi. Uma joaninha. Onde eu vou escrever a joaninha aqui agora? Vai ter que ser aqui assim, cantinho. Uma joaninha. Uma tartaruga. O sapinho. Depois a rã. Pronto, então esses são os substantivos que aparecem no poema, junto com os artigos. Um lápis, um passarinho, o desejo, o lápis, um bem-te-vi, uma joaninha, uma tartaruga, o sapinho e a rã. Pronto, todas essas palavras nós encontramos junto com os seus artigos, dizendo para nós o que é feminino, o que é masculino, o que está no plural, o que está no singular. Aqui, na verdade, está tudo só no singular, nós não temos plural aqui. Não tem passarinhos, nem joaninhas, nem tartarugas. E aqui, por enquanto, nós temos as palavras todas só no singular. Na atividade programada, a primeira atividade está assim: sublinhe os artigos das frases e classifique o indefinido e indefinido. Eu creio que hoje nós não conseguiremos fazer essa correção. Amanhã não terá aula de inglês, tá? Então, no horário da aula de inglês, nós vamos fazer revisão, tanto de português como de matemática. Então, o que tiver de dúvida, nós vamos tirar nessa aula, que seria o tempo da aula de inglês, tá? Se eu não me engano, é o segundo tempo. Terminou?
Quem terminou agora, então copie as palavras do poema junto com seus artigos. Terminou? Pode continuar o seu desenho. A prof vai voltar para a tela principal, tá? Para nós conversarmos um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, quem já terminou? O Murilo já terminou. Muito bem, Murilo. Joana terminou também, Joana? Vamos lá. Mas você já copiou o poema todo? Não copiou o poema também? Espera aí, vou liberar o seu som. Fala, Joana. Eu só tava terminando de fazer os desenhos. Ah, sim, não, mas não tem problema não, tá? O poema você copiou. Nossa, que lindo! Que capricho! Desenho melhor que eu. Eu já volto lá daqui a pouquinho. Só um pouco. Só deixa eu saber o que o Edgar quer também. Ô, professora. Sim. Por que não vai ter aula de inglês? Então, vocês lembram que a professora Micaela vai embora? Sim. Lembram? Sim. Ela tá arrumando já as coisas dela, né, para ela ir embora para o Japão. E aí ela não vai dar aula amanhã, tá? Mas logo, logo vocês serão professora de inglês, tá bom? E que Deus abençoe ela, né, na nova vida que ela vai ter. Nosso tempo já está esgotando. Então, todo mundo copiou? Letícia copiou? Letícia? Sim? Já terminou de copiar? Só dá joinha, Letícia, se você copiou. Então, tá bom. Isso, ok. Nós vamos encerrar a aula por aqui e amanhã nós vamos fazer essa correção, tá bom? E daqui a pouco tem aula de matemática. Ninguém some, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Beijo.